Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre a paternidade segundo a doutrina espírita. Sempre que vocês ouvirem, no finalzinho do título da palestra ou do que for, segundo o Espiritismo, segundo a doutrina espírita, tem espírito no meio, tá? Então, também quando a gente fala de família, de vínculos familiares, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que todos aqueles personagens, vamos pensar nas nossas casas, todos nós somos espíritos milenares que estamos provisoriamente num corpo de carne. E sendo espíritos milenares, com um passado espiritual, passamos por experiências, passamos por situações, por vivências milenares também. E foi através dessas vivências que nós, através das nossas opções, não exatamente através da experiência, mas através das nossas atitudes diante da experiência que a vida nos traz, que nós fomos nos construindo, fazendo escolhas equivocadas e escolhas certas, fomos construindo isso que nós somos hoje. É fácil. Muitos de nós, se nos lembrarmos no tempo da adolescência e lembrarmos e observarmos como somos hoje, também vamos dizer como eu mudei, como eu me tornei mais maduro, como eu me tornei mais cuidadoso, como eu deixei de confiar. Porque nós, nesse processo, às vezes vamos nos traumatizando, nos culpando, às vezes vamos nos enriquecendo de valores, né? Criando atividades, como é que nós chamamos? Quando a gente consegue aprender uma coisa. Criando facilidades, né? Que vão fazendo com que nós nos enriqueçamos diante da vida e diante de nós mesmos. E são esses seres que de repente a vida une e nós formamos um lar. E nós costumamos muito falar da mãe, da maternidade, na missão materna. Maravilha! Mas como estamos no mês de agosto, tivemos o Dia dos Pais, resolvemos conversar sobre a maternidade. E existe uma questão no Livro dos Espíritos, questão 385, em que a espiritualidade nos diz: os espíritos só entram na vida corporal, renascem, para se aperfeiçoarem e para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir, os pais. Nessa fase é que se lhe pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Ora, nós temos aí os filhos que nos são colocados como espíritos que retornam à vida corporal, e que, portanto, vão mostrar já desde cedo, às vezes, desde o primeiro choro, tem um que berra e tem outro que chora de uma maneira educada, eles vão mostrar os seus pendores. Mas como? Se ele foi criado naquele momento? Porque o espírito precede ao corpo físico, ele veste o corpo, né? Através da gestação. E esse espírito traz consigo aquilo que nós falamos, as suas virtudes e as suas perrengas, as suas dificuldades, os seus medos, as suas preferências, as suas tendências. Ele já traz aquilo
Ele não pode expressar ainda porque o corpo físico, os hormônios estão dormindo, o corpo físico e a mente ainda não estão totalmente desenvolvidos. Então, a máquina não permite que o espírito se expresse. E isso é feito com um objetivo, porque nesse período, desde o nascimento, o período infantil, a alma não consegue se mostrar como é. Já vou pulando, ela vai se mostrar na adolescência. Eu não preciso nem convencer ninguém. Por que na adolescência... Kardec fez a pergunta. Por que na adolescência se observa tanta mudança? Porque nesse momento o corpo permite que o espírito se mostre tal qual é. Aquilo que estava adormecido. Então essa é a oportunidade que é dada àquela família, aos pais, aos que fizerem o papel de pai e mãe, de prestar atenção àquela criança e começar a educá-la, reformar os caracteres e reprimir os malpendores. Então é no momento que a gente vai ensinar o que é certo, o que é errado, que tem que aprender a pedir desculpas. Nós vamos fazendo o possível. Por quê? Porque tem uma parte que quem vai fazer é o Espírito. Nós não temos como medir, mas certamente muito, e Espírito Joana de Ângeles nos coloca isso, daquilo que nós somos hoje, não é apenas reflexo de existências passadas, mas muito é reflexo da nossa infância. É só olhar os consultórios de psicologia. Né? Muitos traumas que nós trazemos, muitas coisas felizes que nós trazemos, muita segurança na vida, enfim, são reflexo da educação que nós tivemos. Então, a espiritualidade conta com esse período, conta com esse núcleo familiar para novamente iniciar uma nova fase de educação da alma, que se apresenta para nós como aquele filho, aquela filha. Alma que também traz as suas perrengas e os seus valores. Então, olha só, nós somos pais, pai e mãe, tá? Que também temos as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos vícios morais, que às vezes perturbam o ambiente familiar, ou as nossas grandes virtudes que sustentam o ambiente familiar, e recebemos no nosso lar espíritos imortais naquele corpo novinho, que também passaram por esse caminho e trazem uma bagagem com eles, uma bagagem emocional, uma bagagem moral. E aí a gente observa crianças que já se mostram deprimidas, que já se mostram no vazio existencial, e vai olhar a família, mas não sei, nunca aconteceu nada demais na nossa família. Não aconteceu agora, mas nós não sabemos as experiências mal resolvidas pela qual aquele espírito passou e foi colocado no colo daquele pai, daquela mãe, para se curar, a cura possível, que às vezes não é total, naquela existência. E isso nós podemos levar para o campo das doenças ou da saúde, das provações em geral que surgem, dos conflitos que surgem no lar, porque somos espíritos imortais e nem sempre os que se encontram no lar são os grandes amores do passado. Deus criou uma regra meio complicada, né? Existem duas coisas que unem os espíritos. Uma são os laços de amor. E a gente no Grupo Amor de Imortal sempre coloca isso. A morte não separa os que se amam, porque esse laço de amor, ele pode ser sentido entre as dimensões, e o reencontro é certo. E o outro é a corrente do ódio. Todos os que se odeiam, e vamos colocar aí ódio, mágoa, rancor, perseguição, precisam se reencontrar para resolverem a perrenga. Mas se a gente vê a pessoa na frente, a gente pula no pescoço, né? Aí como é que Deus faz? Simples, aquele bendito esquecimento. Os nossos filhos renascem no lar, aquela coisinha fofa, coisinha linda, né?
Mas aí, às vezes, o pai, que vou falar pai porque é o objeto hoje da nossa fala, o pai olha e faz assim. Tá tudo quietinha lá, põe no colo e mima aquele bebezinho lá. E o pai olha assim, aí todo mundo pega, pai. O pai pega, o menino começa, quer sair do colo, ai, pega, mãe, pega. E leva de volta. A gente não liga mesmo. Que energia é essa que essa criança, que esse espírito sentiu e que não aceita? Eu conheci uma família em que ela me dizia, Sâmia, o meu filho já está com 3 meses, ele nunca aceitou meu colo. Ele não aceita. Eu botar no colo, ele pega o pezinho e começa a querer chorar e me empurra. E eu tenho que entregar no colo da senhora que trabalhava na casa dela. E ela pegava e ele dormia no colo dela. Pois é. Então aproveite essa idade para que vocês se unam realmente. Porque às vezes quando acontece isso, o que a gente faz? Não quer, não quer. E a gente se afasta, cuida mais dos outros. Mas esse momento que ainda é muito, que eles estão muito adormecidos e não existe lembrança do passado, mas existe, já perceberam que existe essa lembrança afetiva. A lembrança afetiva fica, a lembrança emocional fica. A gente esquece os fatos. Essa é a oportunidade que Deus deu para que essas 2 almas que se feriram no passado tenham a oportunidade de se reencontrar. Vá tentando, vá dizendo que ama, com verdade na fala, porque o bebezinho ele vai ler o tom de voz, a energia. Tá bom, eu te amo, vou ver se tu resolve. Então eu te amo, não adianta. Ele vai ler diferente. Então é o momento do reencontro, a beleza do lar para a cura das almas. E como diz os espíritos, para preparar aquelas almas para que vivam de maneira sadia na sociedade. Mas os pais, agora especificamente, eles têm alguns desafios. Eu coloquei 3 aqui, espero que dê tempo. Tá? E serve para todos nós, para as mães também. O primeiro desafio, segundo a doutrina espírita que os pais têm na função de pai, é com ele mesmo. O primeiro desafio está dentro de nós. Porque, como nós dissemos, nós sim trazemos coisas mal resolvidas dentro de nós. Muitas vezes, antes de renascer, porque não renascemos anjos, nós não somos anjos. Estamos aqui nesse mundo de provas e expiações porque é o nosso lugar. Nós somos ainda almas bem complicadas. Mas sempre que a gente retorna para o mundo espiritual, a gente continua vivendo lá, continua crescendo e continua aprendendo. E quando a gente se compromete a retornar para conviver com aqueles espíritos que a gente precisa conviver aqui na Terra, com as pessoas beneficiadas pelo esquecimento, e há um planejamento relativo lá, planejamento a gente sabe que pode mudar, né? É igual planejamento de empresa, depois a gente vai mudando, planejamento de viagem, mas a gente planeja. E muitas vezes a gente planeja casar com determinadas pessoas, sempre amparados pela espiritualidade, e receber determinados espíritos como filhos, que podem ser almas queridas, que precisam ter suas experiências e que a gente combina, não vamos nascer no mesmo lar. E precisaremos receber, caso tenhamos, aqueles com que nós temos conflitos do passado. Para isso, esses pais são trabalhados no mundo espiritual. E qual é o trabalho? O trabalho é aqui dentro. Do tipo, um exemplo genérico. Olha, tudo que aconteceu no seu passado, que você se comprometeu diante da lei divina, vem da sua impaciência, ou da sua rigidez, ou do seu orgulho de não aceitar que ninguém fale diferente de você, da sua imposição. E você fica tão violento que você destrói as pessoas que pensam diferente de você. Então, conduzir este espírito imortal que vai ser pai na Terra a fazer esse processo de mudança, de comprometer-se a isso. E sim, nós somos preparados para isso, também lá. Tá? Em processos de reflexão, em processos de estudo e de tratamento. E renascemos com a expectativa
pode deixar, porque agora eu volto bonzinho. Sou humildade em pessoa, mas olha, você vai receber como filho aquele que você, sabe, aquele que você destruiu, e ele vem com dificuldades, porque vai ser difícil. Mas eu estou diferente, agora eu estou diferente. Mas sim, eu digo que no mundo espiritual não tem boleto para pagar. Então lá a vida é tranquila. Nós achamos que a gente virou anjo, a gente está perto de pessoas tranquilas, né? Só que quando renascemos é tudo junto e misturado e os problemas começam. O corpo físico, a gente embotou demais, todos nós. E se a nossa transformação não foi sincera, ou aquilo que nós trazemos de intuição, naquela sensação de que, poxa, eu estou me tornando pai, eu tenho que melhorar, eu tenho que controlar essa minha personalidade difícil. Se eu não leio essa intuição e eu não tomo o compromisso de me transformar, eu vou cometer no lar os mesmos erros que eu cometi no passado. Então, segundo o Espiritismo, a questão da paternidade, para dar certo, precisa que esse pai, espírito imortal, comece a fazer um processo de autorreflexão, de autoconhecimento, como está na moda falar. E dessa autorreflexão passe para um processo de aceitação das suas perrengas, das suas dificuldades morais e emocionais, e partir aí para um processo de transformação moral possível, porque a gente não vai ficar perfeito, mas o possível. Deu a ânsia de gritar, de pular no pescoço? Peraí, esse é o homem velho, eu não quero ser assim. Está valendo buscar a oração, a meditação, a ajuda psicológica. É essencial, porque se nós quisermos entrar no lar, sendo o mesmo que errou no passado, usando a mesma fórmula, o resultado não vai ser diferente, tá? O segundo passo é porque às vezes o filho é o nosso desafio. E geralmente quando nós temos um filho e ele nasce, a gente já planejou a vida dele todinha, né? Já sonhou com as notas que ele vai tirar na escola, e que ele vai se formar e quantos netos ele vai dar pra gente. E a coisa não sai muito bem como planejado por nós na nossa cabeça. E muitas vezes aquele filho é o nosso desafio. E às vezes nós, enquanto pais, não aceitamos. Você vai o quê? Fazer o quê? Eu não aceito, porque eu, quando tinha a sua idade, não fazia isso, eu, na sua idade, era assim, e nós queremos a cópia. Às vezes a cópia seria melhor. Às vezes o nosso filho traz uma dificuldade emocional, traz uma limitação física ou mental que nós não sonhamos. Então, nesse momento, é preciso grandiosidade, espírito de sacrifício, para dizer a si mesmo: eu vou abandonar o sonho que eu tive e eu vou passar a amar o filho real. A imagem sonhada valeu naquele tempo, mas o filho real que se apresenta no meu lar é o filho que eu sou convidado a amar. Se existe uma animosidade gratuita, vamos amar o amor possível. Às vezes não se consegue ser tão expansivo com um como se é com o outro, mas isso não é motivo para abandono emocional. Deus compreende que o amor vai ser o amor possível. O abraço vai ser às vezes calculado, mas é necessário, porque é o princípio, com aquela alma com que eu tenho conflito, é o princípio do perdão. Um perdão calado, que a gente nem sabe que está trabalhando ali. O pai também é convidado a ser na família a figura paterna, porque a questão de pai e mãe não é só uma questão fisiológica, é uma questão de energia, de conduta, de decisão. E as crianças precisam da energia materna e da energia paterna. Então, quando um pai, ele abre mão, mesmo estando morando em casa, ele abre mão daquilo, ele obriga a outra parte, a energia materna, a ter o pulso, a ter a tomada de decisões, a ter as iniciativas, ou seja, tentar ser também a energia paterna
que o homem não está sendo em casa. Então, sim, temos que ter pulso, temos que ter autoridade sem agressividade, né? Junto com a amorosidade. Temos que ser para o nosso filho aquele ponto de amparo. Quando olha para a figura do pai, ele sente segurança. Ele sente, mesmo quando ele leva uma bronca, no fundo, às vezes bem lá no fundo, ele sabe que o pai tem razão. Porque ele não está sendo injustiçado. O segundo desafio, que a gente já começou a falar, é o do pai com o filho, tá? Principalmente quando eles trazem perrengas do passado, são, vamos dizer, os inimigos do passado, ou quando são almas que trazem os seus próprios conflitos, que muitas vezes é difícil de lidar com uma criança, não porque é inimigo, porque a gente já quer carimbar, mas porque essa criança traz problemas emocionais do passado, tem dificuldade de conviver com qualquer pessoa, traz manias, né? Traz transtornos, que tornam a convivência muitas vezes um desafio que exige muita amorosidade, tá? Às vezes nós somos convidados a conviver com crianças com limitações de várias ordens, em processos de rebeldia, tá? E nesse momento vem a questão do controle emocional. Existe uma coisa interessante. Algumas vezes, quando a opção dos pais é partir para bater, quando o filho faz alguma coisa, a primeira ideia é de que eu vou bater no menino para ver se ele aprende. Mas quando aquela criança é um desafeto do passado, às vezes o pai começa a bater na criança e termina batendo no inimigo do passado. E aí ele bate demais e ele erra na força. E ele pode criar uma catástrofe ali. Por quê? Porque ele ficou com raiva, uma raiva qualquer, por algo que a criança fez, mas quando ele vai batendo, ele vai se envolvendo com a raiva e ele vai acessando emocionalmente o que aconteceu no passado. E aí a gente ouve pais dizendo, eu não sei o que aconteceu comigo. Quando eu vi, eu tinha feito. Eu perdi a cabeça, eu me descontrolei. Nós acessamos do passado. Então, o ideal, não acesse a raiva. Acessou a raiva, se afasta, ora, espera que ela vai acalmar. O ideal, nunca partir para a agressão física. Isso aí já é ponto pacífico, graças a Deus, na nossa sociedade. E o terceiro desafio, se já passou aí eu comigo e eu com os filhos, qual é o terceiro desafio? O terceiro desafio para os pais é o convívio com as esposas, tá? É desafio, né? Desafiador, com certeza, tá? É porque é assim, né? A garota que está se casando acha que está casando com o príncipe encantado e ele está achando que está casando com a princesa encantada, né? E aí, às vezes eu brinco que aí aparece o sapo, né, depois, mas eu não vou falar isso para vocês. Mas, evidentemente, com o convívio nós vamos nos conhecendo melhor. E, às vezes, no se conhecer melhor, nem sempre se está no mesmo estado de humor, no mesmo estado de maquiagem, né? O convívio no lar, como dizem, quando se unem as duas escovas de dente, né? É diferente. Lá nós nos mostramos como somos, né? E o primeiro desafio é, novamente, renunciar ao sonho daquilo que nós criamos e aprendermos a amar a pessoa, o cônjuge real que está do nosso lado, né? Eu estava até falando sobre isso, que a gente casa várias vezes no casamento. Primeiro a gente casa com sonho, porque a gente tem essa mania, né? A gente encontra uma pessoa e nós transferimos para a pessoa aquilo que a gente quer que a pessoa seja. E muitas vezes aquela pessoa, as meninas podem dizer isso. Todo mundo está dizendo, menina, esse homem não presta. Mas eu conheço, ele presta. Não presta, olha, ele faz isso. Eu não acredito em você, você está com inveja de mim.
a pessoa cega e constrói no outro aquilo que ela quer encontrar. Se ele tem 2 sinais apenas daquele príncipe que aquela pessoa sonhou, ela já diz que é o príncipe. E quando vem a união mais constante e o tempo passa, nós nos revelamos. Naturalmente, isso é isso que tem que acontecer mesmo. Casamento não é fingimento, né? Então, nessa hora a gente se desestrutura. Então, é pai, é mãe, tem filho, olha, vamos nos aceitar como nós somos. Eu vou deixar de reclamar que você assiste futebol, porque eu não sabia quando eu namorava que você gostava tanto de futebol, mas desculpa, eu vou aceitar. E a mesma coisa ele fazia em relação à esposa. Isso é um treino. É simples? É simples. Mas muitas vezes nós não conseguimos. E essas coisas pequenas são motivos de brigas ou de silêncios, de castigos pelo silêncio desnecessário. Porque às vezes a gente não fala e a gente engole, porque não aceitou o modo de ser da outra pessoa, né? Os espíritos colocam que o amor ele tem que ser regado dia e dia como um jardim e não achar que acabou a lua de mel já tá bom, a gente já pode relaxar, tem que ser regado, né? Emmanuel, o espírito Emmanuel diz que por mais que se vá para o casamento, a fase do namoro, que hoje nem existe mais, mas está lá no livro, né? O livro é do século passado. A fase do namoro nunca pode acabar. O amor precisa ser realimentado. Ah, mas ele sabe que eu amo. Você falou? Tem que falar. Ela sabe. Não, tem que falar. Eu conheço uma pessoa que nunca pede desculpa. Eu digo, não, ela sabe. Ela sabe que eu estou arrependido. Mas como? Ela lê a mente? Como é que é essa história? Né? Então são coisas simples, coisas pequenas, né? Em que nós somos convidados a repensar. Mau humor, ciúmes, indiferenças são coisas muito problemáticas, porque muitas vezes dentro do lar nós estamos, mas não estamos, porque não é a presença física apenas o importante. Quando se tem os filhos, é preciso a presença emocional, é preciso a atenção. Então, existe um estado de indiferença, principalmente hoje em dia, onde existem muitos convites para a distração da gente, para que o tempo passe, em que nós esquecemos que os nossos filhos estão crescendo e que, como dizem os espíritos, nós estamos sendo convidados a prestar atenção nas tendências dos nossos filhos, para que nós o apoiemos, os eduquemos enquanto eles são acessíveis a nós. Porque quando chegar a adolescência vai ficar mais difícil. Mas às vezes nós perdemos esse tempo com indiferenças, ocorre um afastamento. Às vezes do casal, às vezes de um deles. E eles vão deixando que a babá cuide, vão deixando que a escola eduque, né? Quando na verdade a educação principal é no lar. Então isso é essencial. E existe um ponto muito importante, principalmente à luz do Espiritismo. Nós sabemos que as influências espirituais existem. Muitas pessoas, quando desencarnam ou morrem, elas não viram anjos. Ninguém vira anjo só porque morreu. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas no mundo espiritual. E muitos estão apegados à matéria e vivem, sim, rejeitando, não aceitando os convites da espiritualidade superior para que deixe isso aqui para lá, né? Existem as cidades espirituais, vão para casa. Não, eu quero ficar aqui, ficam. Porque o amor não se impõe. O amor convida, quem se impõe é o mal. E muitas vezes almas desequilibradas podem, sim, acessar o nosso lar, com uma condição: se o nosso lar estiver em desequilíbrio. Essa é a regra. Um lar amoroso, um lar com as energias equilibradas, onde a conduta das pessoas não é anjo, mas são condutas normais, condutas dignas. Ninguém acessa, o mal não acessa.
Tá? É preciso haver uma sintonia, mas no momento em que dentro do lar eu tenho conversas chulas, eu assisto programas de matou, morreu, estou dando como exemplo, tá? Viciado nisso, não é que a gente vai deixar de assistir, mas viciado nesses programas, tá? E começo a ter condutas e vícios que são aplicados lá, muita violência, muita raiva, muita tristeza, muita depressão, energias pesadas, eu vou como que abrir as portas da minha casa, energeticamente falando, porque eu vou atrair que tipo de pessoas? Pessoas briguentas, pessoas com vícios, pessoas com raiva, que vão potencializar na casa os motivos de briga, os motivos de discórdia e muitas vezes doença nas crianças, que naquela energia, fulano está sempre doente, está sempre doente. Já ouviram aquela história, hoje em dia, acho que não tem mais, das benzedeiras? Ah, meu filho está doente, passou em tudo que é médico, o médico dizia que não tinha nada. Levei na benzedeira, ela benzeu, e o menino parou de chorar, a febre foi embora. Muitas vezes as crianças menores, elas absorvem a energia pesada do lar. E isso faz mal para elas. E elas ficam naquele estado de mau humor, de chorinho, de doença. Levem no médico também, porque pode ser doença também. Mas muitas vezes é energético. Então, que a gente tenha esse bom senso, porque isso faz parte do nosso livre-arbítrio, é da nossa escolha. Tá? No Espiritismo vocês não vão encontrar imposição, mas que tenhamos o bom senso de pensar. Isso faz sentido na minha casa? Isso aqui vai ser positivo? Esse modo de pensar, ou de falar, ou de agir, vai fazer bem para o meu lar? E nós começarmos a pensar no lar como refúgio. Tem tanta bagunça lá fora. O nosso lar pode ser o nosso refúgio energético. Não, dentro da minha casa, nós vamos ter o costume da oração, né? Nós temos o Evangelho no lar toda semana, pelo menos uma vez por semana, nós vamos ler uma página, nós vamos orar, acostumar os nossos filhos na oração, porque eles vão ficar adultos e vão precisar. Trazer Jesus para dentro do nosso lar, não é Jesus a foto, trazer os ensinos, a proposta de vida desse homem maravilhoso. Ensinar os nossos filhos, não só a educação da escola, mas o perdão, a aceitação das pessoas como elas são, o não preconceito, a educação, o respeito aos idosos, coisas simples que vão fazer com que eles sejam pessoas mais felizes e mais bem resolvidas e melhores pais também. Então, cuidar do nosso lar. E isso é o casal que faz. Na vida a dois. E hoje está tão difícil, porque nós temos distrações nos nossos celulares, nas nossas redes sociais, quando a gente vê o dia acabou. Então, nos aproximar das crianças, prestar atenção, e prestar atenção no nosso lar, que é o nosso refúgio de paz. Vão haver desavenças? Vão, mas não precisa jogar prato em cima da pessoa. Vamos lá conversar, sem precisar gritar. Porque desavenças são normais. A gente vai precisar pegar uma criança e dar um castigo, dar uma limitação para a criança, mas eu não preciso ser violento. Entendeu? É o bom senso para que a gente possa ter uma chance de não desistir, porque muitas vezes a desistência aparece na nossa cabeça. Eu não aguento mais a família, eu não aguento mais essa criança, eu não aguento mais isso. O saudosismo, das vezes, isso com o homem e com a mulher, do período de solteiro. Né? Porque a gente sonhou casar com a pessoa querida e de repente veio um monte de espírito junto. Né? Mas é assim, aprender a amar cada coisa que acontece e que vai acontecendo. Nenhum lar sobrevive, nenhum lar permanece sem desafios. Nenhum. Mas também nenhum lar vive sem os momentos de felizes. Eles existem. O importante é nós não desistirmos. Quando tudo nos convida a desistir. Não desistir saindo de casa. Não desistir ficando em casa e fingindo que não está vendo. E se a desavença entre o casal
for de tal monta que seja impossível continuar o casamento, o Espiritismo coloca, sim, existem questões em que é necessário. Às vezes o amor acaba, às vezes a violência seja moral, o convívio está insuportável, é permitido. Mas ter a lucidez de que aquele pai está se separando daquela mulher, mas ele não está abrindo mão da função de pai, será pai sempre. E isso precisa continuar. E aí é a hora da maturidade do casal, de não fazer aquela famosa alienação parental, não destruir a imagem, a mulher, a imagem do pai, ou o homem, a imagem da mãe das crianças. Porque a criança vai continuar precisando da energia materna e da energia paterna. Eles podem compreender a separação, se for uma separação em que eles sintam que papai e mamãe se separaram, mas o meu pai não se separou de mim. Isso é imprescindível. Por quê? Porque é uma missão e um dever. E esse é um dever que nós podemos cumprir mesmo num processo de separação. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção de hoje.